Bolsonaro vai ao Congresso e entrega a proposta de reforma da Previdência. Governo já havia adiantado que texto prevê idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, após transição de 12 anos. Medida começa a tramitar na Câmara dos Deputados. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou por volta das 9h30 desta quarta-feira 20 ao Congresso Nacional e entregou pessoalmente a proposta de reforma da Previdência. Ele estava acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O presidente Bolsonaro entrou no Congresso rodeado por assessores e seguranças. Ele foi direto para uma reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá. Na reunião, entregou a proposta. A Câmara é por onde a medida começará a tramitar. Depois, tem que seguir para o Senado. Depois de ficar cerca de 20 minutos com os presidentes da Câmara e Senado, o presidente Jair Bolsonaro deixou o Congresso Nacional sem falar com a imprensa. Parlamentares do PSOL fizeram um protesto durante a passagem de Bolsonaro pelo Congresso. Vestidos de aventais laranjas e com laranjas na mão, eles fizeram referência ao, entre aspas, laranjal do PSL, partido do presidente. Denúncias de que o partido teve candidatos, entre aspas, laranjas, nas eleições iniciaram a crise que culminou nesta semana com a demissão do ex-ministro Gustavo Bebiano. Na semana passada, o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, informou que a proposta vai prever idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, ao final de um período de transição de 12 anos. Esse tempo é menor do que o proposto pelo governo Michel Temer, que previa 21 anos. A reforma deverá incluir a criação de novas alíquotas de contribuição dos trabalhadores e a implementação de um regime de capitalização pelo qual cada trabalhador financia a própria aposentadoria por depósitos em uma conta individual. Estados e municípios também vão fazer parte da reforma. A expectativa é que a reforma englobe também os servidores públicos e os militares. Rombo previdenciário. No ano passado, o rombo previdenciário total do setor privado, servidores públicos e militares atingiu mais de 290 bilhões de reais. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, o déficit da Previdência foi o principal fator para as contas do governo registrarem déficit de 120 bilhões de reais em 2018. Foi o quinto ano seguido de rombo. Dados oficiais mostram que a média de idade da aposentadoria no Brasil está entre as menores do mundo. Por outro lado, informações do Banco Mundial, BIRD, e da OCDE revelam que o Brasil é o país com população jovem que mais gasta com previdência. Os números indicam ainda que o rombo tende a aumentar nos próximos anos com o envelhecimento da população. Dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que o Brasil terá 73 milhões de idosos em 2060, ou seja, cerca de 32% da população, contra os atuais 13%.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou recentemente que a intenção inicial da equipe econômica é obter uma economia de R$1 trilhão em 10 anos com a proposta de reforma da Previdência. De acordo com informações da Secretaria Especial de Previdência do Ministério da Economia, o déficit, ou seja, despesas maiores que as receitas, do INSS, que é o sistema público que atende aos trabalhadores do setor privado, deve somar R$3,1 trilhões nos próximos 10 anos. Neste cálculo, porém, não estão incluídos os rombos da Previdência dos servidores públicos e dos militares. O governo não divulgou uma previsão para esses déficits em valores correntes, ou seja, a comparação considerada apropriada. Tramitação no Congresso. A proposta terá de seguir todo o rito normal, iniciando um novo processo de tramitação no Legislativo. Primeiro terá de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara. Depois, será criada uma nova comissão especial sobre o assunto. Se o texto for aprovado na comissão especial, vai para o plenário da Câmara, onde tem de passar por 2 turnos de discussão e votação. Nas 2 votações, a PEC precisa ser aprovada por, no mínimo, 308 deputados. Depois, segue para o Senado, onde tem de obter, no mínimo, 49 votos. Se for alterada pelos senadores, volta para a Câmara. De acordo com a estimativa do presidente da Câmara, o projeto deverá estar pronto para ser votado no início de junho no plenário da Casa. Com informações de g1.globo.com e imagens da internet.